Você já imaginou a dor que é chegar diante do Senhor e Ele te disser: nunca vos conheci? Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, seja bem-vindo a este canal. Você pode compartilhar, levar esse conteúdo para tantas outras pessoas. Por isso, vai aí distribuindo pelos grupos das famílias, colocando o seu like para que este conteúdo possa chegar a mais pessoas. Cada dia queremos mesmo aprofundar naquilo que é o conteúdo da Palavra de Deus. Hoje quero convidar vocês a pegarem o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 29. Diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos os demônios? Não foi em teu nome que fizemos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Olha que forte. Então eu direi publicamente: jamais o conheci. E conheci não é igual nós fazendo, tem um conhecido. Não é isso. Conhecer no hebraico significa ter intimidade, ter relação. Por isso, se você não tem intimidade com o Senhor, não tem relação com Ele, Ele vai te dizer o seguinte: olha, não te conheço, não sei quem você é. No fundo é porque nós, com as nossas escolhas, vamos nos tornando tão diferentes daquilo que Ele nos criou, a sua imagem e semelhança, que, enfim, mesmo usando o nome do Senhor para muita coisa, e olha, pode perceber na sua volta quantas pessoas usam o nome de Deus, quantas pessoas dizem em nome de Deus, quantas pessoas juram em nome de Deus, quantas pessoas se dizem seguidoras do Evangelho de Deus. Mas você vai ver na prática, a prática é muito diferente, é tanto que alguns vão falar assim: mas você vai na igreja, mas se comporta assim? Faz essas coisas e diz que é de Deus? Quantas vezes justamente o mau testemunho vai destruindo outras vidas porque as pessoas começam a ter irritação quanto à religião, porque percebem que a pessoa que diz que é isso, que é aquilo, na verdade não pratica, aquela pessoa na verdade vai a algum lugar, mas não dá testemunho daquilo que escuta. E o Senhor vai dizer: eu não te conheço. Percebe a que ponto pode chegar a nossa vida? Falar de Deus, proferir milagres em nome de Deus, mas o Senhor não conhecer. Porque sim, Deus Ele dá dons, dá capacidade para que nós possamos anunciar, para que nós possamos realizar curas, ser instrumento dEle, mas isso não quer dizer que nós estejamos em um caminho de santidade. Isso tem que ser muito claro na nossa vida, porque nós podemos realizar muitas coisas em nome de Deus, mas nos perder. Eu posso estar aqui pregando em nome do Senhor, posso estar te exortando, mas se eu não coloco esta palavra em prática, é pior ainda a minha situação, porque eu, o primeiro a anunciar, deveria ser o primeiro a escutar. Quero pegar um testemunho que contém outras oportunidades, principalmente para aqueles que acompanham desde o início as homilias. Vou fazer aqui lembrança de um testemunho. Estava voltando da Fundação Casa, da FEBEM naquela época, e nós entramos no ônibus ali no terminal Princesa Isabel, em São Paulo, para quem conhece, e dentro do ônibus entrou um senhor. Esse senhor disse assim para nós: vocês rezam, né? E nós estávamos em um grupinho de 6, 7 pessoas. A gente falou assim: rezamos. Creio que ele tenha visto a cruz, no nosso peito. Ele falou: rezamos. Aí ele falou assim: vocês podem rezar por mim? Eu acredito que ele pensou que a gente ia levar a intenção dele para casa, Ele foi surpreendido. Nós falamos assim: podemos rezar para o Senhor agora. O Senhor permite? Ele falou assim: permito. E nós começamos a rezar por ele no meio do ônibus.
o ônibus saindo do terminal e nós continuamos rezando, pedindo a Deus por ele. Nós não sabíamos realmente o que ele precisava, mas Deus sabia. E aí, enquanto nós rezávamos, viu uma palavra. A palavra era justamente do Evangelho de hoje. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aquela palavra era dolorida. Eu falava assim, meu Deus, mas como nós vamos dizer uma palavra dessa, né? Ficava olhando assim, procurei uma outra pessoa para, que a gente chama, confrontar, ver o que o outro achava. Falei, olha, está vindo essa palavra. A pessoa falou assim, vamos proclamar, vamos falar para ele. E aí, com todo o medo, né, a gente vai dizendo, então, vem uma palavra do Senhor para você. O Senhor está dizendo assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí eu esperei, porque imagina, a pessoa está entrando com uma dificuldade. Você acolhe aquela pessoa e depois dá uma paulada, porque a palavra de hoje é uma paulada para nós, nossa conversão. E ele tomou aquele impacto, né, da palavra e disse, é isso mesmo. Não adianta eu voltar em casa simplesmente, eu tenho que voltar para a igreja, eu tenho que voltar a frequentar a igreja. E aquilo foi muito forte, porque nós nunca imaginávamos que ele chegaria a esta conclusão, que era para voltar para a igreja, que não bastaria dizer só Senhor na sua casa, mas voltar à igreja, porque muitas pessoas dizem Senhor, Senhor na sua casa e realmente não frequentam a igreja. Bom, e aí o que acontece? Ele começou a explicar, irmãos, olha, eu estava entrando neste ônibus, eu estava desesperado, porque vivi um momento de traição, um momento de sofrimento no meu matrimônio. Pensei em voltar à minha casa para tirar a vida da minha esposa e depois tirar a minha vida. E agora, depois dessa oração, eu vou voltar para casa, não para tirar a vida da minha esposa e nem a minha, mas para que nós possamos voltar à vida. E aquilo era uma expressão muito forte, me marcou. E depois realmente, né, ele começou a frequentar, apareceu algumas vezes na comunidade. Por quê? Porque entendeu que não bastaria dizer, Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és tudo para mim, mas você precisa colocar isso em prática. Eu quero falar a você que muitas vezes não tem frequentado a igreja, não tem ido mais. O Senhor está colocando essas palavras para você, porque não adianta você só dizer Senhor, Senhor e não voltar à casa do Pai, não voltar a frequentar, a estar com Ele, justamente a viver os seus momentos de intimidade. E você que tantas vezes até vai na igreja, mas você não para com o Senhor, você não se coloca com Ele, você não coloca o teu coração, você vive muito na superficialidade, fala mesmo assim aos ares do Senhor, no sentido, Senhor, olha, escuta isso, ou se não, coloca mais ou menos para o Senhor, o Senhor quer o teu coração. O Senhor quer estar contigo e o Senhor quer uma relação de proximidade, não quer uma relação qualquer. Quando você vai se aproximando do Senhor, Ele vai transformando a tua vida. É uma consequência, vai transformando a tua vida na vida dEle. Assim, já não é você quem vive, mas é Cristo que vive em você, de tal forma que o Senhor conhece agora você, porque você é cada vez mais parecido com aquilo que Ele criou, com aquilo que Ele sonhou, com aquilo que Ele colocou sobre você, uma missão. Pense sobre isso. Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.